Saúde em Prática vai tratar de um procedimento que ainda hoje é cercado de receio e alguns mitos, a anestesia. Uma técnica que veio evitar a dor nas cirurgias. Você já tomou anestesia? O que sabe sobre ela? Então saiba mais sobre este assunto agora no Saúde em Prática. E para nos esclarecer sobre a anestesia, recebemos aqui a anestesiologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a Norma Sueli Pinheiro Módulo. Norma, seja muito bem-vinda ao Saúde em Prática, viu? É um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite e é um prazer realmente falar um pouco sobre a minha especialidade, né, que é uma área que realmente as pessoas têm um pouco de receio, Sim. que teve um avanço muito grande nos últimos anos, né, e que eu gosto muito de realizar, né. Sim, não, e a gente está aqui super feliz com a sua presença e super Obrigada. ansiosos para saber tudo isso. Então, a gente até quer começar conversando sobre a sua especialidade médica. Então, eu queria que você nos dissesse o que faz um anestesiologista. O anestesiologista, ele, na verdade, ele é um médico geral dentro da sala de cirurgia. É um médico que nós chamamos atualmente que é o médico da medicina perioperatória. O que é medicina perioperatória, né? Então, é um médico que avalia o paciente antes da cirurgia, cuida dele durante e depois também da cirurgia, no período da recuperação. Né? Então, é um anestesiologista que cuida e muitas vezes ele ainda acompanha esse paciente. Muitos anestesiologistas trabalham também em unidade de terapia intensiva. Então, ele faz um serviço completo, vamos dizer assim. O antes, o durante e o depois. Agora, doutora Norma, em toda cirurgia, então, existe um anestesiologista? É obrigatório. Então, nós temos as resoluções, né, do Conselho Federal de Medicina, tem uma resolução de 93 e a de 2006, né, que dispõe exatamente sobre a prática da anestesiologia. Né? E nessa resolução, tanto a de 93 como a de 2006, está lá muito claro que é obrigatório a presença do anestesiologista cuidando do paciente durante todo esse período até que ele receba alta ou da sala de cirurgia, da sala de recuperação, né? Que fica sob os cuidados do anestesiologista em todo esse período. Então, é obrigatório ter um anestesiologista em todos os procedimentos. Agora, nós estamos falando da anestesiologista, né? Do anestesiologista, mas nem sempre foi assim, né? Como os procedimentos cirúrgicos eram feitos antes da anestesia? Quais substâncias eram usadas como anestésicos, Norma? A gente tem, assim, alguns relatos, muito, assim, 2000 antes de Cristo, né? De realizações de pequenas, de cirurgias, né? Pelos egípcios, né? E durante esse período e depois, assim, no decorrer desses anos bem passados, vamos dizer assim, nós tínhamos a realização de procedimentos sem anestesia, não do jeito que é feito agora, né? O que eles utilizavam? Utilizavam vinho, utilizavam algumas plantas como a mandrágora, eles utilizavam hipnose. Para tentar deixar o paciente ali mais... O ópio, né? Então, o paciente, na verdade, ele ficava um pouco assim, não no estado de anestesia, né? Porque você não consegue com esse tipo de procedimento, né? Ou substância, ter no estado de anestesia completo, né? Mas o paciente, ele não ficava um pouco assim, sem perceber muito o que estava acontecendo com ele. Acabava perdendo um pouquinho os sentidos, né? Para amenizar um pouquinho. Agora, a anestesia ainda hoje, ela é cercada de um certo receio, né? Como a gente disse agora no começo do programa, Norma. A que se deve esse medo quando se fala de anestesia? Tenho a impressão que uma é a falta de conhecimento do nosso trabalho, como ele é realizado, do preparo que o anestesiologista ele precisa para poder
realizar. Você começa a falar, sou anestesiologista, sou anestesista, né? A pessoa fala assim, mas você é médico? Então, às vezes, eles falam assim, então, é a equipe dos médicos e dos anestesiologistas, não é? Então, é a falta de conhecimento. Sim, que na nós verdade, fazemos. É uma especialidade, né? 6 anos de anestesia, de medicina, Sim. e 3 anos de especialidade, né? Então, nós estudamos 9 anos para exercer a função, né, do especialista. Sim. E outra, eu acho assim que é um pouco além desse conhecimento, que eu acho que melhorou muito, né? É também o fato de você, por exemplo, numa anestesia geral, você perde o controle a pessoa, por exemplo, ela fica inconsciente. Sim. Então, é aquele entregar a sua vida na mão de outro, né? Sim. Então, eu acho que isso dá muito medo, né? A pessoa perde controle sobre ela, né? Sim. Agora, tem algo que determinou a evolução dos medicamentos, assim, dos procedimentos na área da anestesia, Norma? Os procedimentos cirúrgicos vão ficando assim cada vez mais complexos, né? Sim. E com isso também houve o desenvolvimento não só de técnicas mais seguras, né? Mas de fármacos muito mais seguros, né? Que se começou, vamos dizer assim, que um dos primeiros realmente foi o éter, né? E aí com mais efeitos colaterais, então a busca sempre por medicamentos com menor incidência de efeitos colaterais, que realmente deixasse a pessoa num estado de anestesia, vamos dizer assim, né? E mais que assim, que trouxesse poucas complicações. Então, além disso, né, nós tivemos também o desenvolvimento de monitores, né, cada vez mais complexos, né, que realmente auxiliassem que você entendesse um pouco o que aquele medicamento estava causando, né? Então, isso daí, e as técnicas e os medicamentos, eles sempre vão assim, evoluindo no sentido de você ter sempre um anestésico mais perfeito do anestésico ideal, que é aquele anestésico que você tem o efeito da anestesia com a incidência baixa de complicações. A gente vai fazer uma rápida pausa agora, Norma. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você aí de casa confere como as anestesias agem em nosso corpo. Então continue com a gente, Saúde em Prática volta já. Saúde em Prática está de volta hoje falando sobre anestesia. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a anestesiologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, a Norma Sueli Pinheiro Módulo. Agora, doutora Norma, quais os principais efeitos da anestesia em nosso corpo? Depende do tipo de anestesia. Sim. Né? Nós temos várias técnicas, né? Anestesia geral, anestesia regional. Muitas vezes vamos supor, você vai anestesiar, você vai operar um dedo, você pode anestesiar só aquele dedo. Aquela anestesia local, né? De bloqueios tronculares, né? Então depende muito do que do tipo de anestesia que precisa para aquele tipo de procedimento, né? Mas as drogas anestésicas, né, nós temos assim uma combinação. A anestesia, na verdade, no intraoperatório, é uma combinação de fármacos, né? Então a gente fala que a gente faz uma polifarmácia. Tá. Né? Então nós usamos medicações que são potentes analgésicos, então vai tirar dor. Nós usamos medicações que deixam o paciente paralisado, paralisa toda a musculatura, o paciente para de respirar. Então, e nós usamos as medicações também que deprimem o sistema nervoso central, né? Então, você tem vários efeitos da anestesia sobre o corpo humano, né? Então, o anestesiologista é aquele médico que ele precisa ter um conhecimento de toda a fisiologia do organismo, Sim. tem o conhecimento de farmacologia,
ele tem que ter um conhecimento todo de aparelhos, da parte ventilatória, porque o paciente ele vai ficar sem respirar durante, vamos supor, uma anestesia geral, ele fica sem respirar. Então, você que vai fazer toda essa função, você vai cuidar da parte hemodinâmica, então da pressão arterial, da frequência cardíaca, você vai cuidar da parte da reposição de líquidos no intraoperatório. O cirurgião, você que tem que proporcionar para o cirurgião essa segurança que o paciente está muito bem, entendeu? Em relação à anestesia geral, doutora Norma, em qual parte do corpo ocorre a aplicação dessa anestesia? Então, a anestesia geral, ela pode ser dividida como anestesia inalatória, anestesia venosa total, né? Então, na verdade, quando você faz uma anestesia venosa, você vai fazer através de uma veia, né, que você vai puncionar, e você administra fármacos através da veia. E, junto com isso, é lógico, né, porque o paciente, quando ele está com qualquer tipo de anestesia, quando é anestesia geral, geralmente, é aquilo que eu falei para você, independente se é anestesia inalatória ou anestesia venosa total, Sim. e mesmo a inalatória, ela também tem um combinado com a anestesia venosa, né? Atualmente, a gente não faz anestesia inalatória pura e simplesmente. Sempre você tem um anestésico inalatório que você administra através de um tubo que você coloca na traqueia do paciente, com o paciente, lógico, inconsciente. E você administra os gases inalatórios através daquele tubo com um aparelho super complexo que administra os gases anestésicos de forma controlada, que você controla a concentração que você está administrando. Esse aparelho, além de ele controlar isso daí, nós também temos os monitores, por exemplo, de oxigenação do paciente, da quantidade do CO2 que ele está expirando, da parte da pressão arterial, frequência cardíaca. Então, assim, é uma coisa bem complexa, né? E então depende muito se eu vou fazer uma anestesia inalatória, né, ou anestesia venosa, que aí nós temos também todo um dispositivo que vai administrar a anestesia também de forma assim que a gente fala alvo controlado. Eu sei exatamente o quanto de anestésico eu estou administrando para aquele paciente, para que ele não tenha consciência, não tenha dor, né? E que a gente proporcione também umas boas condições cirúrgicas. Sim. E tem também a anestesia, por exemplo. Quando eu faço anestesia, eu falo anestesia no neuroeixo. O que é isso? É uma raquianestesia, que a gente pode realizar, aí você faz na coluna vertebral, né? Tem os lugares certos onde a gente pode administrar. Anestesia peridural. Ou você pode também administrar, vamos supor, um paciente quebrou o braço. Eu vou fazer uma anestesia que pegue só aquele braço, né? Sim. Então, tem essas alternativas, né? Então, a técnica, ela é escolhida dependendo de várias situações, né? Mas, assim, o local que vai ser realizada a cirurgia. Sim, depende bem da necessidade Isso. né, do lugar também do que vai ser Isso. realizado, É né, do procedimento. um dos determinantes da escolha do tipo de anestesia. É um dos. Agora, doutora Norma, há alguma contraindicação em relação à aplicação da anestesia? Alguma doença, algum tipo de alergia? Crianças não pode? O pessoal com idade mais alta? Tem algum tipo de contraindicação? Para anestesia geral, não existe contraindicação. Para os bloqueios que eu disse para você, os bloqueios regionais, tipo uma raquianestesia, uma peridural, existe a contraindicação do paciente que está com anticoagulado, que ele não está com a coagulação. Às vezes tem algumas situações que você precisa anticoagular o paciente. Sim. Aqueles pacientes que desenvolveram algum grau de trombose, né? Então esses pacientes eles ficam anticoagulados. Então, esses pacientes anticoagulados, eles têm a contraindicação dos bloqueios no neuroeixo. Mas para anestesia geral não existe contraindicação. Muitas vezes a gente anestesia, por exemplo, um bebê.
ele acabou de nascer, ele às vezes nasce com um defeito congênito que ele precisa subir imediatamente para o centro cirúrgico. Então a gente anestesia o bebê recém-nascido, que acabou de nascer, e o velhinho de 90 anos. Né? Então não tem contraindicação. Alergia, é muito difícil você determinar se o paciente tem alguma alergia, algum medicamento que a gente usa, né? Às vezes acontece, mas assim, a gente também tem todo um preparo para poder tratar se por acaso acontecer do paciente desenvolver uma alergia para um medicamento que você está utilizando. Então a gente tem todo um preparo para isso, né? Então tem como contornar. Interessante. A gente vai fazer mais uma breve pausa aqui, Ok. doutora Norma. E daqui a pouco, no próximo bloco, quanto tempo duram os efeitos da anestesia? E tem também o quadro de Olho no Movimento com o projeto Ativa Parkinson. Então, continue aí, o Saúde em Prática volta já. Voltamos com o Saúde em Prática e aqui conosco está a anestesiologista e professora da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, que é a doutora Norma Sueli Pinheiro Módulo, que está nos esclarecendo sobre anestesia. Mas antes de prosseguir, você confere um projeto que visa proporcionar mais qualidade de vida para quem tem a doença de Parkinson. De Olho no Movimento está no ar. O projeto Ativa Parkinson é um projeto voltado para pessoas que têm a doença de Parkinson, então é um programa de atividade física específico para essa população. É um projeto que já vem sendo realizado em Rio Claro, na Unesp de Rio Claro, com o nome de ProPark, Programa de Atividade Física para Pacientes com Doença de Parkinson, no qual a professora Lilian Gobi é responsável. Então nós temos uma parceria com o grupo de Rio Claro, com a Unesp de Rio Claro, no qual nós desenvolvemos tanto as atividades específicas para os pacientes, quanto pesquisas para a gente entender melhor a doença e entender quais atividades são mais indicadas para essa população. O projeto Ativa Parkinson, que foi trazido aqui para Bauru pelo professor Fábio, ele tem esse caráter interdisciplinar. Então, essa parceria surgiu da necessidade da gente englobar os profissionais da educação física com os fisioterapeutas para fornecer um trabalho mais amplo para os portadores de Parkinson. O exercício está fazendo com que eu permaneça fazendo algum trabalho, que eu tenho problema de um lado esquerdo, e para mim, sem isso, eu calculo que eu não estaria bem. A atividade física para a pessoa que tem a doença de Parkinson é muito importante para ajudar na melhora dos sinais e sintomas da doença. Então, o paciente com Parkinson, ele apresenta rigidez, tremor, que é o sinal e sintoma mais visível, mas a rigidez é a que mais pacientes têm, lentidão do movimento, movimentos curtos. Então, a atividade física, ela tenta combater todos esses sinais e sintomas. Estou percebendo que é um exercício específico para melhorar a minha condição de vida. Eles têm uma melhora nas capacidades, né, na força, equilíbrio, coordenação, que auxilia, né, na qualidade de vida deles, né? A minha saúde, cada dia eu acho melhor, porque a gente faz bastante exercício, a atividade física ajuda muito. Mas o que é importante é que, além da atividade física, que eles continuem com a medicação. Então, a atividade física sozinha não vai trazer o maior benefício para eles. Então, todos os nossos pacientes, eles vêm sob efeito da medicação, que é quando eles conseguem tirar mais efeito da atividade. Nós temos um trabalho multidisciplinar, juntamente com a fisioterapia da Universidade Sagrado Coração, no qual nós tentamos trabalhar além dos componentes da capacidade física, mas pensando na integração social. Então, todas as atividades são em grupos, não são atividades individualizadas. Tenho sentido muito bem, porque eles fazem a gente movimentar bastante.
E a nossa doença de Parkinson precisa de muito movimento. E o movimento que eles passam para a gente é ótimo. A gente exercita o corpo inteiro com eles. Além do benefício na saúde, eles têm um benefício mental também. Eles ficam mais felizes, ficam mais bem dispostos. E é legal ver isso, que eu contribuí para isso. Eu agradeço a preocupação e a orientação que eu venho recebendo. Para participar do projeto Ativa Parkinson, basta a pessoa com doença de Parkinson vir até a clínica de fisioterapia da USC e preencher um cadastro e já iniciar as atividades de terça e quinta das 9 às 10 da manhã. Mais um projeto aí muito bacana, né, do pessoal de Educação Física aqui da Unesp de Bauru. Parabéns ao professor Fábio e a todos os envolvidos neste projeto. Agora, Norma, seguindo aí o nosso tema de hoje, né, voltando a falar sobre a anestesia, quais cuidados se fazem necessários durante a anestesia? O anestesiologista começa da avaliação pré-operatória. Que, na verdade, as pessoas têm que se consultar com o anestesista antes da anestesia, né? Exatamente, porque na consulta pré-operatória, que a gente chama, então o anestesista, ele vai conhecer o paciente e saber da vida, da saúde do paciente, como é que ele está. Aí você faz uma análise, né, uma pergunta de todos os sistemas. Sim. E quando acaba, você faz o exame físico, né? Você vai avaliar o cardiovascular, você vai avaliar o pulmão do paciente, vai avaliar se ele tem algumas doenças, tipo diabetes, se ele é hipertenso ou alguma outra doença que talvez possa interferir com a anestesia, né? E outra, o paciente, além de tudo, ele vai contar para você se ele tem passado alérgico, se ele tem sangramento, se ele... Então, uma forma de conhecer, né, o os paciente. medicamentos que ele toma, tem vários medicamentos também que podem ter interferência com anestesia. Tem alguns medicamentos que eles devem ser suspensos antes da realização da anestesia. Então, você tem um conhecimento de como o paciente, como ele é, para você se programar, né? Programar a melhor anestesia para aquele paciente, a cirurgia, e para a cirurgia que ele vai realizar, né? E junto com isso, depois que você faz uma investigação sobre toda a parte de saúde dele, examina. Aí você pede, muitas vezes você tem que pedir alguns exames complementares. Então, os exames são, na verdade, como a gente fala, né? Exames complementares. São os exames que vão complementar a sua avaliação clínica do paciente. Agora, quanto tempo normalmente duram os efeitos da anestesia, doutora Norma? Então, os efeitos da anestesia, eles são assim. Quando acaba a cirurgia, e a gente desliga, por exemplo, assim, os inalatórios ou mesmo as anestesias, a anestesia venosa, né? E aí o paciente tem que metabolizar aquele anestésico, né? E aí o que acontece? Nesse período ainda é um período bastante vulnerável, porque o paciente ainda pode estar sob o efeito de um residual de anestésico ainda, né? Então, por isso é que tem a sala de recuperação. Então, o paciente ele sai da sala de cirurgia e ele fica na sala de recuperação sob os cuidados também do anestesiologista. Né? Então, nesse período, a gente só consegue dar alta para o paciente, por exemplo, da sala de recuperação, quando o paciente já está consciente, você chama, ele já consegue conversar, ele está mantendo a respiração normal, está conseguindo respirar sem problema nenhum. A pressão dele está boa, a frequência cardíaca está boa, ele está sem dor e está aquecido. Então, são os cuidados que você tem que ter para liberar o paciente. Fez uma raquianestesia. A raquianestesia, naquele período que ele está sob a raquianestesia, ele tem bloqueio, ele não consegue mexer as pernas. Quando ele vai embora, isso também tem que estar revertido. Sim. Né? Então, ele está mexendo espontaneamente as pernas,
né? E, então, tem todo esse cuidado na sala de recuperação. Aí, quando ele está todo recuperado, que a gente pode mandá-lo com segurança para a enfermaria. Agora, doutora Norma, mesmo com os avanços dos medicamentos, a anestesia ainda oferece hoje algum risco ou não? É assim, tanto os fármacos, né? Os fármacos que a gente utiliza, eles melhoraram, assim, estão cada vez melhores em relação aos efeitos colaterais. Uhum. São drogas que a gente utiliza que muitas vezes, a hora que você para a administração, eles têm um tempo ainda de permanência na circulação muito curto, né? Que a gente consegue ter um controle muito melhor disso daí. Mas é aquele negócio, não existe risco zero. Mas os médicos estão mais preparados hoje em dia, Muito bem né? preparados. O anestesiologista, no decorrer dos anos também, a Sociedade de Anestesiologia, ela oferece muitos cursos, né, de reciclagem. O anestesiologista ele está cada vez mais preparado para qualquer coisa imprevisível, para qualquer imprevisto, né? Tanto da parte de cardiológica, da parte de respiratória, renal. Então, o anestesiologista, ele cada vez está se tornando muito melhor preparado do que era antigamente, vamos dizer assim. Com certeza. Bom, doutora Norma, foi um prazer recebê-la. Quero agradecer por todas essas informações que você trouxe para a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço poder falar um pouquinho da minha especialidade. Não, Obrigada. Foi um prazer. Bom, lembrando que você aí de casa já sabe, né? Pode rever este programa e todos os já exibidos em nosso site. E eu te encontro na semana que vem. Então, até lá!